todos os pecados, porque hoje, pastor, nós temos muitas pessoas que dizem assim, isso foi o diabo, né? Aconteceu qualquer desastre na sua vida, é o diabo. Pequei, é o diabo. Chamei nome, é o diabo. Blasfemei, é o diabo. Murmurei, é o diabo. Enfim, as pessoas, elas virou um jargão, né? Jargão. Tem pessoas que tudo elas estão aludindo ao diabo, quando a gente sabe que o homem ele não tem só o diabo como um condutor para o pecado. A gente não tem só o diabo, a gente tem a nossa carne, a gente tem um ego, como o senhor acabou de dizer, que é o ego do ser humano. Inclusive, permita dizer, tem o ego alto, né? Que a gente coloca Satanás como ego, e quando você tem um ego muito alto, são um tipo de Satanás. E tem o ego baixo, que é pior, que é aquele coitadinho, aquele que, entende? O ego ele tem que estar equilibrado, né? Equilibrado. Então, então, partindo desse princípio, eu quero aqui para o item 11, a pergunta número 11, todos os pecados cometidos pelos homens, eles advêm de uma ação direta do diabo? Se eu for falar das duas visões filosóficas, né, farisaicas ou os saduceus, né? Dos saduceus, eu diria que o pecado é por meio de uma legalidade. Deus havia dito, não faça isso. Não é? E o homem, não sei se ele falou para a mulher, deve ter falado, até que ela, sim, e sei, porque ela disse, não pode comer. Então, eu tenho experiência com essa questão, que você tem a legalidade de escolher o bem ou o mal. Após essa legalidade, aí eu vou chamar não de diabo, mas de trevas, né? Ela tem todo o direito de manipular o homem. Pronto, é como se o homem tivesse à sua disposição duas escolhas. Isso. E que de um lado a escolha do bem ela vai te influenciar para o bem, e do outro lado também o lado do mal ele também vai tentar te puxar. Até porque antes do Adão pecar, o diabo não tinha... Vamos falar dessa figura, né? Que eu entendo como manifestação do próprio Criador. Essa é uma coisa assim que é um adendo, né? A gente não está aqui ferindo nenhuma doutrina, né? É só um adendo. Mas eu digo o seguinte, o próprio Adão e a Eva não tinha problema. Depois da legalidade, o que aconteceu? O Senhor teve que tirar eles dali. Então, as pessoas têm uma natureza humana caída que quando você é criança, você está no jardim do Éden consensual. Aí você está ali, quando você chega dos 10 aos 11, no máximo aos 12 anos, que você sai do jardim consensual, do jardim do Éden, né? Vamos dizer que o jardim do Éden é aqui, tá aqui o bem e o mal. Ele está dicotomizado, porque antes do homem pecar, o cérebro não era dividido, era cotomizado. Então, o homem era inocente, certo? Depois do pecado, dicotomizou, ficou o mal e o bem. O polo esquerdo e o polo direito. Existe uma guerra, um conflito, e tudo é aqui, né? Tudo entra e sai por aqui. Então, olhando por este lado consensual, quando o homem descobre que sai da sua inocência para o estado de consciência, aí é onde vem a questão da tentação. Né? Por quê? Porque ele vai escolher ou não aquilo que ele está ali para escolher. Então a culpa primária não é Satanás, é do homem. É tanto que Deus não vai me punir, não vai punir Satanás pelo que eu fiz, vai punir a mim. Ele vai pedir conta de mim. Ele não vai mais pedir o diabo, porque na realidade a função dele hoje isso. Já é isso. Agora nós temos o poder de decisão, não é isso? De decisão, que se você não dá legalidade para ele, por exemplo, eu sou seu amigo, e o Criador sabe disso, que nós somos amigos, na sua ausência eu sou mais amigo ainda. Mas vamos supor que eu fosse um crente falso, né? Na sua ausência eu falasse de você até sem motivo, aí seria legalidade
para que as trevas tivessem acesso a mim, para me aprisionar no dilema do pecado. Porque se você tem o Espírito de Deus e eu falar de você, eu estou falando do próprio Deus, estou sendo injusto e falso. É a legalidade. Então tem muito crente falador. Vai para a oração, como sai de lá, etc, etc. Os dedos também falam, os gestos também falam. Então, tudo dentro da Escritura e dentro de um consenso. Eu que trabalho com isso, com essa questão de controle mental, do psique, etc., com a psicologia, porque eu também trabalho na área de psicologia, não sou formado, mas trabalho, eu ajudo muita gente. Aí o que eu oriento? Que a pessoa se conheça, se policie, para não dar legalidade, para que o mal tenha liberdade para operar, né? De operar na sua vida. Pronto. Ficou bem clara essa questão, né? É muito bom. Eu acredito que os que estão vendo agora ou que irão ver depois, porque essa live ela vai ficar gravada, vão entender que nem todo pecado que você comete é ação diabólica. Inclusive, né, respeitando o nome, não quero citar por questão de ética, eu tenho uma senhora, né, no sul, que eu estou, sabe quantos anos ajudando e ela está nesse problema? Tem um cano quebrado, foi o diabo. O cano está tremendo por causa da força d'água, é o diabo. Ela diz que fulano mentalizou um espírito que atingiu ela. Enfim, são várias, vamos colocar um termo até pejorativo, são paranoicos nesses pensamentos. E eu ajudo ela com paciência, até me colocando no lugar dela, entendeu? Agora, por quê? Por causa de frustrações do passado, né? E oração sem orientação, que o povo coloca que tudo é oração. Mas a oração não é isso. Aí, por causa disso, eles não são ensinados. Aí dizem que, por exemplo, eu soube que lá na convenção, que houve a GO, né? Lá na Conadec, no Tempo Central, caiu uma parte do gesso, né, que por um motivo de infiltramento, né, de água, caiu. E pastores correndo, dizendo, é o diabo. Tem deles que escorregaram, caíram. Então, não é o diabo. Né? Não houve. É a mesma questão do Rio Grande do Sul. Não é o diabo. Depois, um dia, quem sabe, eu vou falar sobre isso, que eu tenho informações profundas sobre o Rio Grande do Sul.